Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do dia 5 de julho de 2023. Ótima noite para todos, a paz de Deus. Fazendo esse vídeo aqui para falar a respeito do vídeo anterior. Falei algumas pessoas falaram algumas coisas para mim. Antes de mais nada, no vídeo anterior eu estava falando sobre o motorhome, né, que eu acompanho, de um casal não, de uma família, né, de cristãos, né, de irmãos cristãos. Uma família muito bonita, muito. O esposo, o homem com quem eu converso, né, o Miguel, que é o pai, chefe da família. Eu não sei exatamente se isso foi ontem ou se foi antes de ontem que ocorreu, né? Não sei qual é o delay, né, desses vídeos da atualização. Ele manda vídeo todos os dias, né? E hoje agora eu estava olhando, né? Estava até querendo saber, né? Sobre o reparo ali que na verdade trocou a bomba d'água, deu problema na bomba d'água. Eu falei no vídeo anterior, né? Ele foi lá e trocou, parou lá, trocou a bomba d'água, levou na oficina, né? Trocou, fez algum ajuste no freio e tudo mais. E, né? Depois tirou, né? Ele tirou, deixou o carro dele no lugar, o carro porque ele leva é, rebocado, né? O carro dele é aquelas Pajero hatchzinha, né? Aquela pequenininha, Pajerinha. E, e ele reboca no cambão aquilo que eu nunca não gosto disso, né? De cambão. O cambão é para você levar até ali na oficina mecânica, né? Pra você rebocar. Não gosto não. Tem um outro é, canal, né, de um motorhome também. Ele está parado, na verdade ele não está fazendo mais vídeo, né? Ele tem a motorhome, mas ele está ficando mesmo lá na cidade dele. Enfim, né? Ele também, uma temporada que ele saiu, ele também rebocou no cambão. Deu problema no cambão, teve que soldar, mas ele mesmo solda, né? Ele sabe fazer um monte de coisa. E esses daí, né, rebocou, eles deixou o carro, levou na oficina, quando voltou para pegar o carro, foi lá e ainda filmou, ele filmou ali, né? Eu falei assim, nossa, esse negócio é muito frágil, isso não, arriscado isso. No mesmo vídeo que eu estava falando isso, aí um pouquinho mais, uns minutos depois, mostrou o carro dele todo destruído. A Pajero dele, né? A Pajerinha dele. Todo destruído. Quebrou o cambão, o carro saiu da pista. A sorte ainda que não, né, foi Deus que não aconteceu um acidente maior com outras pessoas ou com eles mesmo, né? Eles não sofreram nada, o motorhome não sofreu nada, mas o carro dele destruiu tudo, tudo, tudo. Eu fiquei muito sentido assim por causa deles, porque é uma família assim, você vê uma família de servo de Deus mesmo, né? Há poucos dias aí, há pouco nesses dias agora aí, nesse final de semana parece, como eles fazem todo ano, né? No outra expedição que ele fez também, que foi até o sul, eles estão indo lá pro sul, pro Rio Grande do Sul. Sai de João Pessoa e vai lá, sai visitando, vai em Brasília. Passou lá em Brasília, provavelmente isso aconteceu ali entre quase chegando em São Paulo, na divisa de Minas Gerais, vindo por Brasília, né? Então ele mostrou no vídeo, nos vídeos para trás, eles foram lá em Brasília, no evento da igreja, uma coisa bonita até, né? Uma família, se vê os filhos ali lendo a Bíblia, fazendo, né, a leitura da Bíblia, todos eles, né? Tudo, família, ele, esposa. Assim, eu tenho, assim, eu não conheço ele, eu converso com ele, né, em algumas mensagens, né? Mas não conheço, mas eu fiquei bem sentido por eles, né? Porque saiu, né? Sai de férias, ele só faz isso parece que nas férias, em alguns, assim, em alguns momentos de feriado, de alguma coisa, ele sai lá para perto da região dele mesmo, né? Vai levar a família para passear, para um lazer. E dessa vez aí eles é a segunda, parece que eu salvo engano, é a segunda expedição deles aí de passear, de ir longe. Todo ano ele passa na igreja lá, no evento da igreja, não sei o que é exatamente, mas é um evento da igreja, né? E eu fiquei muito sentido, né? Porque mas tem que glorificar a Deus que não aconteceu nada de pior. E o carro dele também tem seguro, né? Já é menos mal, mas tá aí. Levou o carro para o seguro, acionou, levou para uma oficina, mas, né? Ficou,
não sabe como é que vai ser, já tira um pouco o foco, já tira a tranquilidade, acaba que estragando de certa forma o passeio, né, a viagem deles. Eu fiquei muito sentido mesmo, né, muito sentido, de certa forma também, de certa forma não, mas também agradecido que eles não aconteceu nada assim com eles, né, e eles vão poder, né, infelizmente. Agora, o que eu queria falar, não é uma crítica em relação a ele, nada disso, né? Eu acho, porque eu tenho projetos, né? E meu projeto é assim, é carregar o carro também, porque é bacana, né? Às vezes o ônibus não entra no lugar, às vezes é um lugar muito esburacado, isso vai judiar do ônibus e da casa, né? Então, o carro é bom para isso. E principalmente esse carro que ele tem, né? Esse Pajerinha, um carro preparado, 4x4, é um carro bom, né? Então, mas é um carro pesado também. Então, como eu tenho o mesmo projeto, eu sempre fico olhando, né, observando. Ali, eu estou até aqui no canal deles, aqui olhando, né, aquele cambãozinho ali não aguenta esse peso. Né? Ele aguenta para você pegar, levar daqui 50 quilômetros, né, um lugar perto, um lugar para socorro, para socorrer. Agora, para você bater pau 3 mil, 4 mil quilômetros, ou o dobro disso, né, que é ir de volta, não aguenta, não aguenta, porque é muita vibração, é muito fraco isso, né? Agora, lógico, né, ele é, achou que dava para ir, eu acho, e eu também não sou especialista nisso, né, de repente ele consultou alguém também, e essa pessoa disse que ia, mas eu, assim, no meu entender, assim, não aguenta, porque na pista é velocidade, né? Você tá aí 80, 90, até às vezes até 100 quilômetros por hora, e o carro, e aquilo ali vem chacoalhando, aí de repente o ônibus freia, aquilo lá tem atrito, né? Por quê? Porque ele tá só acoplado ali, né? Ele tá engatado no carro, mas ele, né? Tanto quando o ônibus arranca, quando o ônibus freia, ele vai fazendo um movimento ali. Aquilo ali certamente vai, né, pressionando, forçando a estrutura ali, né, do engate e quebra. Eu, no meu, ao meu ver, aqui, e é o que eu sempre pensei, o que eu vou fazer, né? É, tem que ser uma estrutura para caminhão, não é essa estrutura aí não, né? Agora, no mais, né? Você cambão, seu carro vai ali comendo pó, pedra, o que vem, o ônibus vem ali, o ônibus vem varrendo, né? Ele vai varrendo ali, então aquela poeirada, aquelas pedras tudo lá embaixo vai bater lá no carro, né? Acaba estragando o carro, consome o pneu também, né? E, e, e eu não vejo isso muito bacana não, sabe, de cambão. Eu acho que o carro tem que botar em cima de um reboque, um reboque preparado para isso, né? com, com a preparação para o peso do carro, para o peso né? E claro, todo esse braço, né, que vai lá no engate ali, ele tem que ser muito resistente mesmo, tem que ser aquelas vigonas de aço, de ferro, né? Tem que ser aquelas ali, né? Que você vê em caminhão, né? Aí sim, aí tem uma segurança, né? Aí você tem uma certa segurança para você levar. Você vê que quebrou o ferro, quebrou no meio o ferro, né? E, por quê? Porque o ferro ele tava ali, ó. Ele tava torcendo, pelo jeito que ele mostrou, o ferro tava assim, ó. O vai e vem, né? Aquele puxa, bate, puxa, ele tava torcendo o ferro. E aí o ferro quebrou certinho assim, ó. Plá, arrancou no meio, né? Então, essa essa estrutura aí, ela tem que ser maior. Então tem que ter um reboque, o carro tem que entrar dentro. Pra gente carregar, eu acho que tem que carregar. É um dinheiro que gasta, mas se prepara, né? Deus ajuda, né? Assim como Deus talvez não, Deus vai ajudar eles, né? Vai, com certeza ele vai, enfim, aí é deles, ele é que sabe, né? E ele vai arrumar o carro dele, ou vai comprar outro, né? Quem sabe? Eu, pra mim, a Livre deu PT, né? Pra mim deu PT. A seguradora não vai querer arrumar aquilo lá não. Eu acho que ela vai dar o dinheiro. E, e,
enfim, né? Importante que eles não saiam no prejuízo, né? E arrumava o carro e depois pensava devagarzinho, né? Montava um reboque ali, um reboque ali é, com segurança, né? Não um reboque qualquer, tem que ser um reboque com segurança, para segurar mesmo, para não ter problema, né? Você vê que aí sim quebrou o ferro, ainda quebrou a corrente, né? Porque eu não sei exatamente, mas tem uma corrente e tem uns casos que vai até o cabo de aço também. Você tem o ferro, né? A trava ali do ferro, o engate, e aí tem a corrente, e eu já vi, se eu não me engano, um caso que também vai o cabo de aço. Você vai lá, engata o cabo de aço também, tem uma trava lá no cabo, né? E que é mais segurança ainda, que o meu, que é toda a segurança possível, toda a segurança. E ainda vai a câmera lá atrás, lá, ó, né? Filmando, para me ver por cima e por baixo, para mim olhando, né? Qualquer anormalidade, parar e arrumar, entendeu? Então, isso eu fiquei muito sentido mesmo por isso, mas tudo deu certo, né? Eles estão vivos e são, né? Eu fiquei, eu já mandei uma mensagem para ele, mas esperar um tempo aí, depois vou mandar mais algumas mensagens para ele. E eles já devem estar aqui no estado de São Paulo, no interior ali, para aquela região ali que sai para Goiás, para Minas, né? Vai para Goiás, para Itubiara, é São José, não sei, é ali, esqueci o nome da cidade, perto de Barretos ali, antes de Barretos, naquela região ali, né? Então, é, espero que tudo dê certo. Eles vêm, né? E vai para, desce, vai pegar o Paraná, né? Eles podiam pegar o Paraná, acho que ele pegou a Regis da outra vez, eu acho, se eu não me engano. Eles podiam pegar o Paraná indo para Assis, né? Indo para Assis ali pela Castelo, né? Eles deveriam pegar Castelo, eu não sei, então talvez eles pegam lá em cima, não, na Castelo não. Eles pegam lá em cima, em Presidente Prudente, vai para Presidente Prudente, desce, Piracicaba, né? E Assis, e aí vai pro Paraná, né? E aí depois eles vão descendo ali, eu não sei se fica mais longe também, porque eles vão até o sul, né? Bom, é isso daí. E eu queria falar a respeito do alguns comentários, eu falando sobre muita gente, né? Muita gente fica, poxa, mas sobre a igreja, né? Sobre a minha, eu jamais vou dizer assim, porque não é mesmo, um afastamento, muitos interpretam assim, que eu estou afastado da igreja, não estou afastado da igreja. E eu vou falar mais uma vez aqui o que ocorre. Na verdade, eu saí da igreja, nós fazemos comum, né? A comum é o quê? A igreja é local de uma localidade onde eu faço a minha comunidade, né? Eu fiz desde quando o Senhor me chamou, eu sempre fiz a minha comum ali, há anos, mais de 20 anos, sempre fiz no mesmo local. E por diversos motivos que eu já falei, tantos aí, não precisa ficar repetindo, e por motivos também de desinteresse da região, né, do local onde eu estava, muitos anos, desde menino, né, morando na, praticamente naquela região, não naquela região exatamente, mas morando naquele município da Grande São Paulo, e eu já queria sair de lá, né? Antes dos meus 12 anos, né? Não, mais ou menos os meus 14 anos, desde os meus 14 anos que eu moro naquela localidade. Até meus 14 anos eu morava em São Paulo, aqui próximo de onde eu estou. Bem próximo mesmo, num bairro aqui, um dos bairros aqui da Vila Sônia. Eu morava, morei ali, né? Com exceção lá um pouco antes, quando eu tinha entre meus 5 aos 8 anos mais ou menos, eu morei numa outra região chamada eu não sei porque que eu sempre esqueço esse bairro, é perto do João 23. Do João 23, ali. Perto do João 23, mas não é João 23 não. Eu sempre perco o nome desse bairro, é um bairro tão simples de falar.
Arpoador, né? Morava no Arpoador. E aí morei depois a minha adolescência mesmo ali entre São Paulo, perto da Vila Sônia, né? Num dos bairrozinhos ali da Vila Sônia. Lugar bom, gostoso, né? Bem próximo daqui de onde eu estou, bem próximo mesmo. E, e depois fui para essa outra localidade, fiquei até há pouco tempo, né? Já tem mais ou menos quase 4 anos que eu saí de lá, acho, né? Quase 4 anos. E eu já tava, não aguentava mais viver ali, queria sair, né? Aí tinha os meus problemas também com parte ali, com parte da igreja, e acabei é, saindo de vez. Eu acho que não era nem ainda, porque Deus antes não vinha confirmando, né? Até o dia da minha gota d'água, aí o Senhor acabou confirmando para mim sair, né? Então eu saí e não estou afastado. Aí o que acontece? Fui fazer a comum num local que é distante daqui, eu acho que dá mais ou menos 17 quilômetros, né? A minha comum hoje de onde eu estou, se eu não me engano, é 17 quilômetros, em torno de 17, 18 quilômetros mais ou menos aproximadamente, né? E, e é a travessia daqui até onde eu vou, né, 17 quilômetros. Se fosse uma linha reta é rápido, mas não é. Tem que atravessar a cidade, né? E durante a semana é praticamente impossível, quase impossível. Você tem que dedicar o dia só para isso, né? Parte da tarde tem que sair de tarde para chegar lá na hora do culto. É bem difícil. Eu fiz algumas vezes, mas não deu certo, né? E, então é ruim. Aí no final de semana, no domingo, aí o domingo lá é um problema, porque domingo sim, domingo não, é o batismo, né? Tem domingo, um domingo é o batismo, outro domingo é culto normal. Então ficou um pouco prejudicado nessa parte. Não dá para ficar indo no batismo todo domingo, né? Quase todo domingo. O batismo é um culto cansativo, né? É cansativo, é bonito, não é ruim não, é bom, eu gosto, assim. Só que não é um culto, assim, é um culto especial, é um culto voltado para o batismo, né? Então é ruim você ficar em batismo, demora demais, 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 que é muita gente que batiza no geral, né? Por ser uma igreja muito grande. Então aí é ruim. E aí o que, que acontece? Mas eu costumo, sim, quando tem um batismo, eu congrego em outro local, né? Eu vou congregar, né? Eu não deixo de congregar. E vou lá quando não tem batismo. E às vezes, quando não tem batismo também, acontece alguma coisa e às vezes eu não vou, aí eu vou em outro local, né? Mas essa modelo de vida já era minha intenção há muito tempo, porque eu já tinha esse projeto do motorhome, de viver assim. Então o que, que eu sempre pensei? Esse negócio de morar numa comunidade, ali, aqueles poucos irmãos, aqueles irmãos da localidade, eu não gostei disso, não me dei bem com isso, eu não vi um cristianismo, não vi uma irmandade nisso, né? Uma irmandade cristã, né? Uma irmandade fraterna, não vi nada disso, né? Muito pelo contrário, só vi coisas ruins, né? E não enxerguei, não consegui apalpar, né? E quando eu falo apalpar, não é receber nada de ninguém, não. Estou falando das coisas espirituais, das coisas de relacionamento, né? É relacionamento que eu estou falando, né? Porque muitos já podem pensar que eu sou interesseiro, não sou interesseiro em nada, não quero nada de ninguém. Não sou interesseiro em nada, nada mesmo, né? Toco minha vida e é isso aí, né? Então, mas eu não vi, e aí isso começou a ficar ruim para mim, né? Eu falei assim, eu quero congregar numa igreja bem grande mesmo, né? Para me lá oferecer o culto a Deus e acabou, né? Então eu já tinha essa ideia, né? De viajar, de tocar minha vida, ir para longe, né? E congregar em outros lugares, em outras cidades pequenas, em casas de oração minúscula. Sempre tive esse pensamento, né? De ficar, de exercer um cristianismo raiz mesmo, que realmente funcione, né? Pelo menos da minha parte, né? Eu fazia a minha parte, né? Então, e aí eu sempre tive essa ideia, eu vou congregar na igreja grande, né?
Quando tiver Santa Ceia, eu vou estar lá presente, né? Volto para tomar minha Santa Ceia. Se não der para voltar, aviso, tomo Santa Ceia em outro lugar, em outro local, né? Mas, no geral, voltar sim para tomar Santa Ceia, né? E ser o meu local, uma referência de onde você é, sou de tal local, né? Lá, tá lá meu nome, tá tudo certinho lá. Então, esse é o local que eu congrego, né? Essa é a minha comum. Então, então era essa a ideia. Então não estou afastado. Aí eu congrego pouco. Por quê? Porque eu saí da localidade onde eu estava, não quero ficar voltando mais lá, né? Não quero, na região, né? No local onde eu congrego, só se for por Deus mesmo um dia eu voltar ali, né? Não tenho intenção de voltar, né? Ficou algumas coisas assim, alguns. Não que, sabe, porque da minha parte, quando eu dei muitas oportunidades, sabe, porque ficou umas rusgas, uns negócios estranhos lá, né? Eu tava sendo, assim, sabe, eu não queria ficar falando isso, sabe, mas eu tava, havia uma perseguição, sei lá, eu acho que estavam tentando me derrubar, as pessoas não gostavam, né? As pessoas que eu falo eram um pequeno grupo, não gostava do meu jeito, porque eu orava, porque eu testemunhava, porque eu, né? E aí não gostava, não gostava, né? Tinha uns trem ali, e aí eu acho que tinha uma vontade de me derrubar, uma vontade de pisar, né? Às vezes eu ia testemunhar, ficava a gente até rindo, né? Até fazendo. Então, era uma coisinha meio difícil, era bem difícil. Então, então eu tentei, né, pelo menos para a parte do ministério, ter uma boa relação. Fiquei anos tentando ter uma boa relação, né? E pedir desculpas, assim, perdão até, assim, eu não fiz nada para, mas eu sempre fui uma pessoa que falo, né? Eu falo, se tiver que falar eu falo, né? E às vezes a minha fala pode machucar, pode ofender, não sei, né? Eu, na verdade, estava ofendido, né? E, e então a minha, mas a minha fala eu sou meio duro, né? Eu tiver que, às vezes, eu pego pesado, né? Mas eu fui lá pedir perdão, nunca vi ela pedir perdão para mim, nunca vi ela falar, né? Tentar uma conciliação, nunca, nunca, nunca fizeram. Então, o que que acontece? Uma vez lá atrás, até foram na minha casa, né? Ah, irmão, não é com você, não é o que, irmão? Não é o que, né? Ó, me perdoa. E eu até pedi perdão, foram na minha casa, muito isso lá atrás. E aí, quando foi no culto seguinte, ou algum culto, depois começou tudo de novo. Aí era uma coisa assim clara, né? Que até quem não sabia direito das coisas sabia que era comigo, né? Porque a gente conversa, né? Eu não sou besta, converso com as pessoas, né? Sabia, né? Então é bem difícil isso daí. E aí dei as oportunidades, eu queria ficar em paz, eu queria, né, um relacionamento amigável, de irmãos, né? E não foi possível. Agora eu não vou querer voltar lá, não volto lá mais. Não volto, de jeito nenhum. Não volto, né? Não orgulho, não por, não vou perdoar. Não, tá perdoado em nome do Senhor Jesus. Tá perdoado, né? Quer receber, recebe também. Não quer receber, perdão já foi, né? Mas é difícil, sabe? Voltar, não volto, não volto. É um lugar que eu me machuquei demais ali. Enfim, eu também não vou ficar falando disso aqui não. Então, não procuro não congregar na região, porque é tudo um ministério só, é tudo, né? Tá tudo junto, tudo. Então eu procuro não. Aí, infelizmente, estou congregando pouco, eu não perdi a culto, né? Estou congregando pouco e isso é ruim para uma pessoa que gosta de congregar, é ruim, é ruim. Se falar que não é mentira, mas eu, né, é o preço que eu estou pagando, né, e é assim, pago o preço, Deus vai me ajudar, né? Então era isso aí que eu tinha para falar, acabei falando muito, né? Deus abençoe a todos.
Paz de Deus.